Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Passo a Passo. Neste vídeo eu irei demonstrar como se resolver a integral de raiz quadrada de 4 menos x quadrado por substituição trigonométrica, né? Primeiramente, tem que ver em qual desses critérios a integral se encontra. Observando aqui, ó, a gente pode ver o quê? Que ela se encontra nesse critério aqui. Por quê? Porque aqui diz, ó, a ao quadrado menos u ao quadrado. O u é o x. O a não é o 4, é o 2. Por quê? Porque se eu elevar 2 ao quadrado, eu chego em 4. Então, o a vale 2. Agora, prosseguindo, eu vou aplicar aqui essa relação na minha integral. U é igual a 2, que é o valor de a, vezes o seno de θ. du é igual a 2 vezes o cosseno de θ. O du vai ser o novo valor de dx. Então, substituindo, eu vou ter isso aqui, ó. Substituindo aqui na integral, vou ter o quê? Que a integral vai ser a raiz quadrada de 4 menos 2 vezes seno de θ ao quadrado. Por quê? O x está elevado ao quadrado. Então, 2 vezes seno de θ elevado ao quadrado. Aplicando aqui, ó, botei isso aqui. 4 vezes seno ao quadrado de θ. Agora, o que eu vou fazer? O 4 é um fator comum. Então, eu vou isolar ele. Então, 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, vezes 2 vezes cosseno de θ de θ. Opa, calma aí. Por que isso? Por causa disso aqui, não. Se eu isolar aqui, eu vou ter isso aqui. Se eu multiplicar aqui, eu volto para isso. Eu fiz isso aqui para poder extrair o 4 da raiz, né? Agora, o próximo passo é relembrar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno de um ângulo qualquer, no caso aqui θ, mais o cosseno deste ângulo vai ser igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado do ângulo. Então, como vocês têm aqui, ó, tem a mesma configuração. Então, posso substituir aqui, ó, por cosseno ao quadrado de θ. Esse 4, a raiz dele é 2. Então, 2 vezes a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, vezes 2 vezes o cosseno de θ de θ. 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 aqui, ó, vem daqui. Aí ele vai multiplicar a integral da raiz quadrada do cosseno de θ vezes o cosseno de θ. Aí o que eu vou fazer? Raiz quadrada de qualquer coisa que está ao quadrado é ele mesmo. Então, ó, cosseno. Então, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, fica 4 vezes a integral de cosseno ao quadrado. Próximo passo agora é resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, eu vou precisar usar outra relação trigonométrica. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo o passo a passo de como se chega nessa relação aqui. Aqui eu vou fazer direto, porque para o vídeo não ficar muito extenso. Então, vamos lá. Cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1 mais cosseno de 2 vezes o ângulo sobre 2. Substituindo a integral, vou ter isto. Pegando esse meio aqui, ó, e retirando, porque isso aqui é o mesmo que meio vezes 1 mais cosseno de θ mais cosseno de θ. Isolando, vou ter isso. Jogando ele para fora da integral, porque ele é uma constante aqui, para facilitar a integração, vou ter, ó, 4 sobre 2. Vezes a integral de 1 mais cosseno de 2 vezes o ângulo, que é o θ. Agora eu vou distribuir o que? O dθ. Porque quando eu tenho uma soma ou uma subtração, eu posso dividir em duas integrais, para facilitar a integração. Então, 2 dθ vezes 1 vai dar a integral de 1 dθ, mais a integral de cosseno de 2 vezes o ângulo de θ vezes dθ. Vezes 2, porque 4 dividido por 2, 2. Agora, integral de dθ, o que? É o próprio ângulo, θ, mais meio vezes o seno de 2 vezes o ângulo. Por que meio vezes o seno? Simples, aqui é a integral imediata de cosseno de 2 vezes o ângulo do ângulo, né? De 2 vezes o ângulo. É isso aqui. Eu vou deixar também no card do vídeo o passo a passo de como se chega nisso aqui. Eu não vou fazer aqui neste vídeo, para que ele não fique muito extenso. Agora, eu vou ter o que? Que achar o valor do θ e desse seno aqui de 2 vezes o θ. Então, vamos lá. Eu disse que u, se vocês lembrarem lá para trás, que ele era igual a vezes o seno de θ. Portanto, se eu isolar o ângulo aqui, eu tenho que o ângulo θ vai ser igual ao quê? Ao arcosseno de u sobre a. Jogo a para cá e passo dividindo, jogo o seno para cá e passo como arcosseno. U vale x, a vale 2. Então, θ é igual a arcosseno de x sobre 2. Substituo aqui. Agora, eu preciso chegar nisso aqui.
Vamos lá, eu tenho uma relação fundamental de trigonometria também, que diz que seno de duas vezes um ângulo vai ser igual a duas vezes o seno desse ângulo vezes o cosseno do ângulo. Bom, eu disse que U era igual a A vezes o seno de θ. Portanto, se eu isolar o seno de θ aqui, eu tenho que ele é igual a U sobre A. U vale x, A vale 2. Portanto, eu substituo aqui ó, na fórmula, tem que é 2 vezes x sobre 2 vezes o cosseno de θ. Agora eu vou atrás do valor do cosseno de θ. O valor desse cosseno vai ser o seguinte. Eu vou usar aqui a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado, eu tenho isso aqui. Se eu passar essa potência ao quadrado para o outro lado, ela passa como a inversa dela, que é a radiação. Então fica cosseno da raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. Agora, seno de θ é x sobre 2. Então, substituindo aqui no valor do seno, ó, fica 1 menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou substituir no lugar do cosseno. Então, eu tenho que o seno de 2 vezes θ é igual a 2 vezes x sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Prosseguindo, eu vou ter o que? X vezes raiz quadrada de 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Por que x? Que aqui, ó, 2 vezes x sobre 2. Esse 2 se cancela com eles, então só sobra o x. Voltando aqui, ó, eu vou elevar os dois aqui ao quadrado, então vou ficar com x ao quadrado sobre 4. Agora, o próximo passo ficar o quê? O MC, né? 1 menos x quadrado sobre 4 vai ficar o quê? 4 menos x quadrado sobre 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vou ficar o quê? Seno de 2 vezes θ vai ser igual a x vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado sobre 2. Vou em agora e substituo aqui no resultado. Então, vou ficar com 2 vezes o arcosseno de x sobre 2 mais meio vezes x vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Fecha aqui, né? Mais a constante. Mas esse ainda não é o resultado final não. Por quê? Porque se eu distribuir esse 2 aqui para dentro, né? Eu vou ficar o quê? 2 vezes o arcosseno de x sobre 2. 2 vezes meio vai dar 1. Portanto, 2 vezes o arcosseno de x sobre 2 mais x vezes a raiz quadrada de 4 menos x quadrado sobre 2 mais a constante. Esta é a resposta final.